Salve jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ucrania Cast, certo? Antes da gente começar o podcast, vou dar alguns recados então para vocês. O podcast está um pouco mais estruturado agora. Então, primeiramente, dúvidas, reclamações ou sugestões, você pode enviar um e-mail para ucraniacast@gmail.com. Pode ser também para anunciar alguma coisa, pedir alguma parceria, convidar a gente para fazer um outro podcast. Fica à vontade. Outra coisa, para receber notificação, assim que a gente postar um episódio novo, fazer qualquer alteração, assina o nosso feed lá então, né? feeds.feedburner.com/ucraniacast. Ou se você não conseguir decorar o tamanho do link, é só acessar o ucraniacast.wordpress.com, assinar no post, quer dizer, acessar o post ali. No blog tem todos os links que você precisa. E também, né, você pode dar um like na nossa página no Facebook, facebook.com/ucraniacast, certo, Ângelo? Fechou, certo. Pô, tá muito fácil de achar gente, né? Tem coisa pra caramba. Só coloca o Ucrania. Tem até Google Plus. Se você usa essa porcaria, pode seguir a gente lá também. Não, tá muito fácil. Assinar o feed ali não perde nada também, né? Isso, recebe por e-mail e também no agregador de podcast, né? Mas então, gente, aqui é o Ângelo P2, né? Se apresentando. Então vai estar um P2, porque meu cabelo cresceu um pouquinho agora. Cresceu aí, 3 centímetros. Tá menos P2. Eu não me apresentei também. Aqui é o Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. Tu tá menos P2 agora, né? Deu uma murchada no músculo? Eu não faço mais academia, né? Agora eu tô... Meu Deus. Eu tô, tipo, into the wild, assim, eu tô fazendo as coisas, eu tô fazendo exercício pro meu próprio corpo. Nossa, cara, tá arriscando a vida fodamente. Esses dias eu consegui fazer salsicha de soja, fiquei muito feliz. Tá bom. Merece palmas aí, porque tava naquela. Eu comecei a pensar nesse negócio de faça você mesmo, né? As coisas. Tentando burlar o capital aí? Pois era meu último limite, assim, de fazer hambúrguer de soja, só faltava a porra da salsicha que não ficava no ponto. Mas agora. Enfim, né? Continuando. E pra quem não consegue ouvir a gente pelo agregador de podcast, pelo site, pelo iTunes ou por qualquer outro lugar, Anjo, ouve a gente por onde? Pelo YouTube, né? Também. Isso, a gente tem um canal no YouTube. Achei que tu ia errar essa. Não. Isso é horrível, não? Pelo YouTube também. Eu tava pensando aqui, eu tava tipo o Joey do Friends dividindo 300 e pouco por 14, sei lá. A Nazaré, né? O meme da Nazaré, assim, que fica pensando. Ai, meu Deus. Então, e hoje, Guilherme, o que a gente vai falar sobre? Então, hoje o tema é interessante hoje, das nossas experiências em viagens, né? A gente vai gravar 2 episódios de podcast sobre isso. Primeiro, né, começando então pela sua viagem através das terras ermas do Chile, né? Erma? Erma são as terras abandonadas e terras hostis. Sacanagem. Cara, isso aí é vocabulário de RPG. Que visão eurocêntrica é essa? Pois é, né? Não, isso aí é vocabulário de quem joga RPG. Mas vai lá, Ângelo. Vamos começar então com o podcast. Antes disso, a vinheta. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Isso aí vai pro extra, né? Mas vamos lá então, começando... Cara, então, pode falar. Não, a gente também não anunciou, né? Esse é o primeiro podcast que a gente tá fazendo... os dois não estão no mesmo lugar, antes a gente gravava junto, né? Tecnologias novas. Então, pois certo, então agora vamos anunciar direitinho. Esse, então, Ângelo, é o primeiro episódio que a gente grava à distância aí, testando novas tecnologias, certo? Esse aqui vai ficar com uma qualidade melhor, a gente acredita que sim, né? Vamos torcer para que sim. Né? A gente precisa testar esse aí, porque pelo Skype é difícil de gravar por causa disso. Pois é, não, eu só sinto falta. Agora não faz mais sentido ficar pelado. Agora infelizmente tem que usar roupa, né? Pois é, em casa, né? Mas então, Ângelo, vamos lá. Sobre a tua viagem no Chile, como é que começou a ideia de tu ir viajar, assim? Então, cara, pra quem acompanha mais tempo, né, sabe que nós somos professores de história. Então, essa viagem ela teve que ser planejada bem antes. Pra conseguir juntar dinheiro e viajar.
É que a moral é assim, a minha vida toda eu passei... meus avós me criaram, né? Morei na casa dos meus avós me criaram enquanto minha mãe trabalhava, né? Ficava o dia todo fora. E daí agora, depois de formado, agora que tava começando a atuar na área, eu pensei assim, pô, ia ser massa dar uma viagem pros meus velhos. Aí, fofinho. Pois é, a ideia veio de tipo, meus avós são pessoas inteligentes, sabe? Eles estão sempre lendo, estão sempre antenados, assim, meu avô também, principalmente. E daí eu pensei, daí eu pensei o seguinte, pô, deve ser legal dar essa viagem pra eles verem isso que antes eles só viam no papel, só viam na TV, sabe? Eles veem que, meu Deus, existe o resto do mundo. E daí eu fiz essa viagem pra eles. Meu avô não quis ir dessa vez, mas eu quero fazer uma viagem só com ele, acho que ele vai aceitar, já tô jogando uns verdes aí já. Olha aí, tem ideia pra onde tu vai com ele? Cara, eu quero juntar bastante dinheiro pra gente ir pra Itália, nós dois. Porque meu avô, ele gosta muito do cinema italiano. Ele foi criado ele ficou um ano no colégio de padre, no internato, e lá ele assistia muito os filmes do Fellini. Olha aí, ó. Sim, vários filmes. Ele também gosta da arte renascentista, então acho que lá ia ser um prato cheio pra ele. Daí é pra lá que eu quero levar ele. Mano, teu avô, por acaso, ele lia os quadrinhos de faroeste? Tem muitos que vêm lá das editoras italianas. O Tex, por exemplo, se eu não me engano, vem de lá. Ah, é? Eu não sei se ele lia, eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu vou perguntar agora. É uma boa. Mas vai lá, continua então. Então tu queria dar uma viagem legal pros teus avós. Isso. E daí meu avô não quis ir nessa, daí eu levei minha avó. Minha avó e minha namorada, nós fomos. Daí a minha avó também não sabia muito pra onde ela queria ir. Eu pensei, vamos pro Chile, que aqui perto, primeira viagem também. Fora, né? Não vamos fazer cagada longe. Daí a gente foi pro Chile e nós ficamos 12 dias lá no Chile. E foi uma viagem meio... É uma boa quantidade. Foi uma viagem. Sim, eu falei com umas outras pessoas antes, umas pessoas que ficaram uma semana e eles disseram, queria ter ficado um pouco mais de tempo pra ver uma coisa ou outra, assim. Mas se tu fica mais, aí tu começa a ficar com muita saudade de casa, assim. Se tu fica mais... Cara, nós ficamos, assim, foi um sentimento estranho. Não, mas é normal, você fica muito tempo viajando, andando, é cansativo, sabe? Uma hora você quer voltar pra casa e descansar. Eu também fiquei 16 dias lá quando eu fui viajar. Que eu não vou dar spoiler de onde eu fui. Isso é só no próximo episódio. E aí no final eu já tava de saco cheio. Eu queria voltar foda pra casa. Foda, né? E a nossa viagem foi um pouco diferente. Porque a gente planejou tudo, né? A única coisa que a gente usou agência pra comprar foi as passagens, que eu tava... legal. Eu tava meio cagado de pegar essas promoções aí e me enrolar. Fez bem. E daí a gente comprou por agência, daí a passagem, mas o resto foi tudo planejado. Dei créditos pra Bela, né, pra minha namorada, que ela, enquanto eu trabalhava, ela planejava tudo isso aí, e daí a gente foi. Massa. E daí a gente alugou um apartamento lá no Chile, lá em Santiago mesmo, na capital. E a gente fazia tudo assim, como se estivesse tentando se inserir na cidade, sabe? A gente já ia na farmácia, no fim da viagem a gente já tava indo na farmácia, já falava em portunhol, né? Mas se comunicava tranquilamente assim com as pessoas, ia no supermercado, só faltava trabalhar, sabe? Assim. Massa. Mas foi uma viagem diferente, não é uma viagem tão comercial assim, né? Sim. A gente pegava, ia no centro, no mercado, daí tem umas histórias massas aí pra contar daqui a pouco. Vai lá. Então, a gente foi agora nesse último mês de dezembro, né? E a gente alugou esse apartamento. Foi antes de chegar no Chile mesmo, já foi muito legal que quando tu vai de avião, tu tem uma recepção muito boa dos Andes, sabe? O piloto sempre anuncia, estamos passando nos Andes agora. E tu olha assim pela janela e magnífico, sabe? Que maneiro. Hoje eu tirasse várias fotos, né? Bem legais, hein? A gente vai botar no post depois pro pessoal dar uma olhada. Pois é, uma boa. Depois, eu ainda tenho que editar elas, porque foram muitas fotos, caralho. Imagina. Mas massa, e daí tu já tem uma recepção muito massa, assim, muito linda. A gente chegou em Santiago e, cara, que cidade, assim, tem muito turista. É uma cidade muito turística. Imagina. Tem muito mais turista.
eu vi muito mais turista lá do que aqui em Florianópolis, onde a gente vive, que é uma ilha, que é um destino, né? Tu viu mais turista lá do que aqui? Porra, e aqui tem lá, sei lá, às vezes tem previsão de vir 500 mil turistas no verão. É, mas eu saía assim a gente saía assim na rua, ia lá no centro mesmo, e tu encontrava muitos turistas. A gente conversou com indiano, nós conversamos com norte-americanos, conversamos com argentinos também, tem muito. Argentino e brasileiro lá, meu Deus, tem muito. Tem muita argentino e brasileiro. Mas enfim, daí a gente chegou e daí a gente já tava ligado quando a gente chegou no aeroporto que a gente não podia pegar táxi. E a gente, cara, em todos os blogs, em todos os negócios dizia cuidado com táxi, se possível não pega táxi. Acredito que tinha até um anúncio pra tu cuidar com táxi no... Ai, como é que é aquele negócio que é de outro país, não é? É um pedaço do teu país dentro do outro, como é que é? Embaixada? Isso, consulado? Consulado, isso. Ah, tá. O consulado... Todos é lá. Tinha um panfleto do consulado brasileiro lá dizendo pra tomar cuidado com os táxis, sabe? Que loucura, velho. Daí a gente chegou lá a gente saiu do aeroporto e já avançou um cara assim na nossa frente. Parece que quando tu tá em outro país, eu não sei se isso aconteceu contigo, mas quando tu tá em outro país, tem muito cara de turista. Eu ficava com a impressão também. É porque quando eu viajei, eu fui com um grupo inteiro, então era meio difícil não parecer, mas a gente fica meio olhando pra todo lado, sabe? Então a gente fica com a cara de turista foda. Não, todos os caras que faziam transfer, né, que queriam fazer viagem, assim, eles paravam a gente, todo mundo queria vender um negócio. Tu tá com um negócio assim na testa que é turista. E já avançou um cara ali quando a gente saiu do aeroporto oferecendo um transfer. Daí a gente pensou, bom, não é taxista. então vamos. então vamos que com ele. Vocês não pensaram em pegar Uber lá, não? O Uber não pode chegar no aeroporto. Ah, tem isso também. Lá o Uber ele não é regularizado, né? Ele não pode chegar no aeroporto. Enfim. E daí o cara levou, foi 100 pila do aeroporto até o centro de Santiago. Mas pelo menos a gente chegou tudo e chegou rápido, não demorou. Daí naquele dia a gente só tinha 40 mil pesos. Abre parênteses aí, esse é um negócio interessante. Porque os preços das coisas eles são meio parecidos aqui em Florianópolis e lá em Santiago, onde a gente foi. Só que a moeda, né, tem muito mais zeros. Eu não sei como se explica isso. Mas enfim, 1.000 pesos lá são 5 reais aqui. Caralho. 1.000 pesos. Daí a gente tava com 40 mil pesos, que era uns 200 e poucos reais. Dava pra ficar milionário. Sem muito esforço. Pois é, cheguei pro meu avô, eu entreguei pro meu avô pra ele ver a nota, tá segurando 40 mil pesos aí. Daí, então, no primeiro dia a gente já teve que pagar 10 mil pesos, que é 100 reais, pro cara levar a gente pro apartamento. Bah. E daí a gente ficou com metade, já gastou metade do dinheiro aí. Daí a gente ficou com a outra metade pra sobreviver até o outro dia e ir no câmbio. Trocar uma grana daí. Vocês não trocaram antes, cara? Geralmente é bom trocar antes, né? Então, é que todas as recomendações que a gente viu, a gente seguiu o que a gente viu nas recomendações de blogs. Nós trocamos esses 200 reais antes, que era justamente pra chegar em casa e comprar as primeiras coisas, assim, e daí depois trocar lá. A gente viu que era melhor trocar lá, na hora. Que doideira, agora ia ser mais barato daí a taxa? Isso, Eles pagavam melhor lá. Que loucura. Aqui foi muito difícil encontrar o peixe. Porque eu acho que conta como moeda estrangeira, né? E daí eu não sei. E também tem muito brasileiro, né? Daí. Acho que tem mais brasileiro. Eu não sei se influencia, mas acho que tem mais brasileiro lá do que chileno aqui visitando. Mas enfim. A gente não trocou no aeroporto. Quem tá planejando uma viagem pro Chile e tiver ouvindo esse podcast por acaso, não troque no aeroporto, porque no aeroporto eles não pagam bem, a gente trocou no centro. Nossa, é uma perda de dinheiro enorme trocar no aeroporto, não faça isso mesmo. Sim. E nem pegue táxi no aeroporto, geralmente é uma merda também pegar táxi no aeroporto. Cara, o Uber assim salvou a nossa pele. E daí
Daí a gente chegou lá e daí só tava com metade do dinheiro que a gente tinha trocado. E daí a gente foi comer numa lanchonete. A gente foi comer, comprar umas coisinhas pra gente comer, sobreviver até outro dia e ainda pegar o Uber pra ir no centro, né? Nossa. E no limite, né? Uma coisa que a gente achou muito interessante, a gente estava no centro de Santiago, capital do Chile. O Chile é dividido em províncias, agora eu não recordo quantas são, e 40% da população do país mora em Santiago, na cidade. Porra. 40%. A galera. São 7 milhões de pessoas. Então, e daí a gente foi comprar coisas assim pra gente comer nesse primeiro dia, na primeira noite. E a gente notou lá que os mercadinhos, eles funcionam como as antigas mercearias que a gente tinha aqui, tipo, tinha mais no interior aqui do Brasil. Que tu pede uma coisa pro vendedor e daí tem um balcão e ele vai lá e busca. Caraca, que sabe? Ideia. Sim, sim. Eu não cheguei a pesquisar, mas eu desconfio que seja por causa de um grande número de furtos que tem lá no Chile. Todo estabelecimento tinha um segurança assim, sempre olhando sempre em cima das pessoas. Os mercadinhos funcionavam dessa forma, então o furto, e a gente teve uma experiência com isso depois, vou explicar, parece uma realidade assim comum lá. Daí eu já teria que pesquisar, acho que tem algumas coisas a ver com a história do Chile, que eu sei do Chile, mas daí deixa pra mais tarde. Então, falando, esse já foi um impacto assim que teve. Chegou com tudo lá, né? Chegamos. Daí a gente chegou no apartamento, fez as coisas lá e no outro dia a gente foi trocar dinheiro. Outro erro aí que não dá pra cometer, a gente foi trocar, a gente trocou tudo de uma vez, o dinheiro. Não é legal trocar assim tudo de uma vez, porque às vezes pode pegar um valor ruim da cotação, sabe? Sim, também, a gente também foi trocando aos poucos na nossa viagem. Pois é, e a gente foi meio cabaço, né? A gente trocou tudo. Nossa, a gente tava quase com 1 milhão de pesos andando. Aí, o milionário, seu primeiro milhão aí, ó. Pois é, quase. Não foi. Mas enfim. Mas, pô, a gente teve a vantagem, a gente foi com um guia turístico, né? A gente tinha a vantagem que o guia, ele sabia mais ou menos em qual cidade tu podia conseguir uma cotação melhor. Vocês estavam meio perdidos, né, em relação a isso. A gente tava por nós, né? A gente tava nós e a internet. Mas, sabe quanto é que valia um peso pra R$1? Mais ou menos, sim. Não, pro real... era não sei quantos centavos. R$1... Não lembro agora. Mas enfim, vai lá. Daí a gente foi lá e trocou tudo, né? Daí tava com um monte de dinheiro. A gente andava com um doleira daí, né? Uma coisa que eu também descobri, né? Que não tem um serviço bancário muito fácil, assim, pra tu fazer transações, né? De país, tu tem que gastar muito dinheiro pra sacar lá. Eu gastei 50 pila de dinheiro só em taxa. Por sacar? Nossa, mas vale comprar com cartão de crédito mesmo. Mas paga o IOF de qualquer jeito, não sei. Mas o IOF é tipo 6% em cima do que tu compra, 5%. É menos, bem menos do que sacar. Eu paguei uma taxa de sacar e o IOF, isso. Enfim. E daí a gente tocou, né? Living La Vida Louca. Aí o primeiro dia... o primeiro dia foi meio trash, porque a gente foi pro centro e... A gente, Florianópolis não tem nem 1 milhão de habitantes, tá ligado? Nossa. Tem 500 mil. Tem 500, 600. Eu imagino só tu lá, tu tem uma cara de turista foda já, né? Anyway. Pior que a cara de turista, então. E eu ainda tenho um problema de rinite, assim, eu fico andando meio com a boca aberta, sabe? Daí, os caras deviam olhar aquele cabeçudo de boca aberta. Esse com essa cabeça enorme, essa boca gigante aberta, esse deve ser fácil de roubar. Vou virar ele da vez. Então, ai, meu Deus. Daí a gente foi pro centro. Esse dia foi meio trash, mas foi legal. Acho que todo lugar que a gente vai tem que ir pro centro, né, da cidade. Sim. A gente queria ver mercado público. E o Chile é um país que eles têm um Ministério dos Patrimônios lá. O Ministério dos Bens Públicos. E daí tu tem muito patrimônio histórico assim legal, patrimônio histórico material de tu conhecer, assim. A cidade é repleta de museus, museu de arte de belas artes, museu pré-colombiano, enfim, museu de história natural.
E tem muito minado assim de museu e igreja também. É uma cidade muito católica, um país muito católico, acho que o Brasil é o país mais católico em números assim, né, da América Latina, mas não era do mundo, não? Não tinha um lance assim? Talvez do mundo, né? Acho que eu tinha mais católicos praticantes, não praticantes, né? Porque ninguém aqui pratica porra nenhuma, mas é o maior país católico do mundo, uma coisa assim. Isso. É porque nos Estados Unidos tem muito protestante, tem muitas outras religiões, né, cristãs também, mas... E é que nem um amigo meu disse, um professor de história, ele disse, estava num aulão dele para os alunos assim, será que a Companhia de Jesus, né, a contra-reforma da Igreja Católica fez sucesso aqui na América Latina? Fez, né, porque, tem muito país católico. Né? Mas no Chile tu vê isso é muito evidente, tu vê. Tem umas igrejas enormes lá, gigantescas, como eu nunca vi aqui. E tem minado de igreja, minado. Mas elas são tipo patrimônios, assim, tombadas historicamente? Ou são igrejas regulares? É tipo a nossa catedral aqui, que é antiga então, e tal? Eu não sei se eles estão abarcados aí nesse ministério dos bens públicos, dos patrimônios. Mas elas estavam todas muito bem conservadas. E que nem tu disse, eu não vi tantos praticantes lá, sabe? Era mais os turistas que estavam na igreja. Talvez então recebam o auxílio, sabe? Até porque as igrejas, elas atraem muita gente lá. Eu não teria que certificar disso, mas eu desconfio que sim, que deve ter um apoio do governo lá. A gente visitou uma igreja colonial, tinha quase 500 anos a igreja, cara, de 1540. Cara, é uma sensação muito louca tu chegar assim e entrar num lugar desses, assim. Massa. Que da hora. Daí a gente tava no centro, então, nesse primeiro dia. A gente foi no mercado público, a gente queria ver as feiras, né? Comprar uns souvenirs. Comprar umas mombinhas, né? E daí andando lá no centrão, cara, a gente passou por um cara ali no mercado público, na muvuca do mercado público. Daí, do nada, chegou um cara e meteu a mão assim no colar da minha avó, no pescoço. E arrancou o colar da minha avó. A gente ficou assustado, só vi a velha gritando. Coitada, meu Deus do céu, que terror. Daí, o que tá acontecendo? Tu nem viu na hora, então? Tu só viu ela gritando? Não, eu vi o cara olhando, mas já tinha passado tanta gente olhando pra minha boca aberta lá. E daí o cara meteu a mão assim e saiu correndo no meio da multidão, assim, no Assassin's Creed, assim, da vida. Caralho. E daí a gente ficou assustado, eu fiquei todo atacado daí. Ninguém tentou pegar o maluco assim? Não. Olha que doideira. Deve acontecer uma vez por dia isso aí, no mínimo. Então. E daí eu fiquei todo atacado, daí eu já botei o Belanda na minha frente. Ela já tava rindo já. Ela falou que tu ficou assustado. Final do dia eu já tava fazendo piada, mas na hora eu fiquei todo atacado. Imagina, é foda, pô. E acho que minha avó ficou mais atacada por mim do que ela assustada com a situação. Mas daí depois, né, a gente continua andando. Esse dia foi meio trash por isso. Outra coisa, cara, olha só que nóia. Na hora que a gente foi trocar o dinheiro, a Bela, ela pegou só uma parte do dinheiro que tava na doleira dela. E daí ficou R$500 não trocados lá. Na doleira. E daí quando a gente foi trocar, depois a gente foi fazer as contas, 2 cabaços também, não contamos quanto dinheiro a gente foi trocar, mas os caras foram honestos lá. E daí a gente viu que tava faltando dinheiro, 500 pila menos. Puta merda, cara. Eita. E daí a bad, né? Daí, essas foram as coisas assim, que mais cagaram o dia. A gente fazer essa cabacice. Tá, mas peraí, vocês perderam os R$500? Agora eu não entendi. Não, eles estavam. A Bela não pegou eles na doleira. Eles estavam dentro da doleira. Só que ela achou que tinha pegado tudo. Não tava. Aí depois vocês acharam o dinheiro ali e falaram, porra, a gente não trocou, que alívio. Então, mas nossa, até aí, cara, a gente tá. Muito sem noção. A gente viu que faltou dinheiro, que a gente perdeu dinheiro. E, porra, que merda, né? Daí a gente foi dar um rolê no centro. A gente foi no museu da moeda deles.
Era muito engraçado. Vocês ficaram namorando assim, então, ai meu Deus, a moeda e tal. Tipo a carinha tristinha assim no vidro, assim. Não, daí tinha um painel com moedas dos países latinos, assim, né? Daí tinha um real do Brasil, R$50 do Brasil. Ai, mano, que merda, hein? Então, e a gente tava tentando se divertir com as coisas, mas no fundo tava todo mundo na bad. Aquela cara de cu foda, né? Daí a gente entrou num Starbucks lá também, é minado, parece Massa Viva daqui. Massa Viva é uma lanchonete que tem em Florianópolis, que tem em tudo que é canto. Ou pelo menos tinha antes. Massa Viva tem no resto do país, não tem não? Não é tipo uma franquia? Não sei, porque aqui em Florianópolis tem bastante. Tipo mini calzone, só que pior. Mais provinciante. E daí lá é o Starbucks. Daí a gente entrou no Starbucks, daí eu fazer aquelas coisas de técnico de TI, né? Vamos reiniciar o computador. Eu disse pra Bela, vamos conferir as doleiras tudo de novo. Vamos olhar várias vezes, que uma hora esse dinheiro vai voltar. Daí foi meio assim, vamos fazer isso só pra, né? Uhum. Daí a Bela foi contar no banheiro. Cara, quando ela voltou... Foi contar no banheiro? Como assim? Pra ninguém ver, né? Que a gente tava com as doleiras ali, tava dentro da calça. Vocês estavam no meio da rua. Daí a Bela foi no banheiro ali, e daí, cara, quando ela voltou, ela tava com uma cara de alívio. Que eu quase fiz aquela cena de cinema de jogar tudo que tava em cima da mesa pro lado, botar ela na mesa e beijar ela. That's disgusting! E cara, meu Deus. Que alívio que deu. Desse dinheiro a gente não trocou, a gente guardou. Daí foram esses 2 dias que fizeram o primeiro dia meio trash, assim. Mas foi legal pra conhecer, cara, pra ver que, porra, era outra vibe, era cidade grande mesmo, uma cidade que como a gente nunca teve. Eu nunca fui pra São Paulo tem mais gente, mas eu nunca fui pra lá. E daí já foi um primeiro impacto, assim. Mas foi legal, a gente conheceu o mercado público, os vendedores avançam em cima de ti. Lá tem muito turista, como eu te disse, né? Sim. Os caras, eles comem muitos frutos do mar, a gente queria ir no mercado público pra ver o que tinha. Os caras voam em cima de ti. Só imagina. E eles meio que eles colocam o preço do prato assim pela tua cara, tá? Sabe, se tu parece meio babaca assim, daí eles sabem o preço. Caraca. E daí esse primeiro dia aí foi meio assim, mas foi legal pra conhecer as coisas e tal. Cara, depois que o cara roubou lá o colar da minha avó, eu só olhava daí tu fica com alerta, ligado, né? Sim. Tu fica todo neurótico, provavelmente. Sim. Não, e daí eu olhava pros outros turistas, tá ligado? Via um pessoal com um monte de corrente no pescoço com as câmeras. Umas câmeras gigantes assim, daí eu só pensava, esses daí estão fodidos agora. Estão tudo arrombado. E daí esse foi o primeiro dos 12 dias. Eu não vou falar de dia por dia aí, porque até nem lembro, não anotei aqui. Mas eu vou falando, e ia ficar muito extenso. Mas eu vou falando então aí das coisas mais interessantes. Esse foi o primeiro dia, né? Então, um pouco impactante. Beleza, então. Então vamos... A gente vai entrar pro... Vamos finalizar então esse bloco, e aí tu continua então a tua viagem no próximo, beleza? Isso. Beleza. Até o próximo bloco. Então tá começando aqui esse segundo bloco. Pra deixar claro então aqui, como o nosso querido ouvinte Gui Garbin, ele mencionou, ele notou na verdade, né, que esse formato de podcast ia ser menos dialogado, na verdade, ia ser mais expositivo, né? Então, como a viagem é do Ângelo, ele vai falar um pouco mais, né? Eu vou lhe perguntar algumas coisas, né? Pra ter alguma reação em relação às aventuras dele, mas vai ficar mais nesse sentido, assim, né? Então, a não ser que a gente comece a debater aqui um pouco sobre, sei lá, a política, a economia e algumas das consequências, né? Não, a gente não vai dialogar muito, mas não tem problema, é mais um relato mesmo. Quando for minha vez de falar da minha viagem, vai ser mais ou menos isso aí, só que invertido. Tá, e nesse segundo bloco, então, o Ângelo mencionou, então, teu primeiro dia, né, que é geralmente sempre um impacto, né? Como é que foi, então, como é que foram os outros dias daí da viagem? Então, os outros dias eles foram um pouco diferentes, porque alguns dias a gente tinha planejado viagem. O Chile ele é um país que ele tem... Eu não sei se é coisa de cidade grande, com certeza tem a ver com a história do Chile, né? Mas não sei se é uma peculiaridade de lá. E é um país assim que tem uns aspectos capitalistas muito desenvolvidos, e daí muitos passeios, aliás, todos os passeios, né? As pessoas fazem com empresas, praticamente.
Tem empresa pra tudo lá, e tem muita empresa de turismo, muito. Ah, mas isso aí é comum de cidade turística mesmo. Santiago é uma cidade bem turística. Pois é, mas não digo só em relação a isso, tipo, a água é privatizada lá, sabe? Ah, tem esse meio neoliberal demais, assim, né? Tipo, ele tem o Milton Friedman, ele foi, eu não sei se ele foi ministro da economia, mas ele atuou muito, ele ajudou ali no século XX, por muito tempo, a moldar a economia do Chile, o Milton Friedman. Não sabia dessa informação. Isso já diz muita coisa, então, né? Isso, daí, cara, até a água é privatizada. E o Chile e o Santiago é uma cidade muito seca, muito seca. Nossa. A gente, tipo, tomava banho de piscina, daí botava as roupas assim, ia dormir, no outro dia já tava seco, sabe? Tá. Era muito seco. A gente não todos os 10 dias que a gente ficou em Santiago, eu digo 10 dias porque a gente ficou 2 no litoral depois, fala disso. Os 10 dias a gente não... Todos os dias com céu limpo. Todos os dias com céu limpo. Coisa que é impensável, que a gente... É que o clima é muito úmido onde a gente mora. Tu mencionou que na verdade ela fica entre os Andes, ali a cidade, né? E aí, como é montanhosa, como é meio um vale, né? As nuvens de chuva chegam com dificuldade ali, né? Isso. É tipo o que acontece no sertão do Nordeste, né? O sertão, ele geralmente tem umas montanhas que embarreram a umidade que vem do litoral, né? E o Santiago, ele tá justamente ali do lado dos Andes, que nem tu falou. Tá de cara ali pros Andes. Isso até tem um aspecto interessante isso. Que os Andes, eles influenciam muito ali no cotidiano. Eles não têm influência só na formação daquele povo, mas eles têm muita influência no cotidiano ali deles mesmo, porque muitos motoristas usam a posição dos Andes, da cordilheira, para se guiar no trânsito, saber em que parte da cidade eu tô, sabe? Se eu tô na parte leste, se eu tô mais ao norte. E os Andes, eles também orientaram não é a desigualdade social a palavra que eu procuro, mas eles orientaram a distribuição daquela população, sabe, das classes sociais ali em Santiago. Porque aqui em Florianópolis a gente mora numa ilha, né? Morar na ilha já é mais caro do que morar no continente, porque obviamente é uma ilha, atrai mais turistas. E daí dentro da ilha, tipo, na beira de praia é muito mais caro. Lá em Santiago, os Andes, são os Andes, a cordilheira, que conduz a divisão geográfica das moradias e da circulação das pessoas lá na cidade. Quem está mais próximo dos Andes, os bairros mais próximos da cordilheira são os bairros mais ricos. Providência, enfim, são onde tem aqueles arranha-céu, sabe? Onde estão as pessoas mais ricas. Eu aprendi isso mesmo com os caras lá. O motorista me falou, quanto mais perto da cordilheira, mais gente rica. E quanto mais afastado, mais gente pobre. Doideira. É muito louco isso. O Santiago é uma cidade que ela é grande e ela é plana. A gente não subiu nenhum morro, a gente não precisou subir nenhum morro, a não ser os parques que a gente ia visitar, porque é uma cidade plana, mas ela tem uns brotões assim no meio da cidade que eles chamam de cerros, cerros. E daí tem 2 cerros principais lá que eles são parques, assim, sabe? Mas na cidade, pra tu andar no teu dia a dia, tu não sobe nada, é tudo plano. É tipo Brasília, então, né? Brasília que é uma planície gigantesca e é seco pra cacete. Só que Brasília, é muito engraçado que o céu é enorme, né? Porque lá não tem morro daí. Sim. Em Brasília. E ali tem a cordilheira, né? É tipo um vale ali, Santiago. Fica tipo um vale, assim. E daí a gente foi no edifício mais alto da América Latina. É que eu vou falar disso porque eu comecei a lembrar dos bairros mais caros lá. E daí nesse edifício, né, que obviamente tá nessa parte mais cara, que é perto da cordilheira, tá o prédio mais alto da América Latina, que é o Costanera Center. O nome tem 67 andares. Isso. Algo assim. Enfim. E daí lá a gente conseguia ver bem essa distribuição social, né, da parte rica. Daí tinha ali o centro financeiro,
os centros executivos, e do outro lado, assim, lá o povão, lá o centrão, enfim. E daí a gente fez esse passeio para os outros lados, então, do Chile. Eu vou falar então um pouco agora, acho que dos cerros que a gente foi. Nós fomos tem 2 cerros principais em Santiago, que são esses morros dos cerros, que é o Cerro São Cristóbal e o Cerro Santa Lucia. Esse Cerro São Cristóbal... Esse sotaquezinho tá uma delícia de ouvir. Cara, vocês não têm noção. Quando eu começo a falar, quando eu tô pessoas assim de outro país, eu começo a botar o sotaque deles. Mas é um inferno. Quando eu fui viajar, o guia era espanhol, da Espanha mesmo, assim, mas tinha muita gente do Paraguai, do Uruguai, da própria Espanha, e aí todo mundo falava espanhol, cara. E aí eu comecei a falar espanhol entre muitas aspas, né? Eu falava espanhol o tempo inteiro. Graças, mi mochila, arriba, abarro. Um monte de coisa, nada a ver, assim, sabe? E, é um sotaque infernal que eu não conseguia. Eu fiquei uns 2 dias no Brasil ainda falando com sotaque. Então E não é só o vocabulário, é o sotaque mesmo, sabe? Tu fica falando, sabe, arrastada, né? Tu bota R em tudo, assim, sabe? Não, eu fui... Uma vez eu e o Guilherme, a gente tava num grupo de conversação em inglês, né? Com aquelas 2 alemãs, só fazendo essa parênteses. E daí teve um dia que eu tava conversando com uma delas e eu queria falar jurerê. Só que a gente falava em inglês, eu falei jurerê. E aí imagina a alemã, né, que ela não fala jurerê, ela fala jurerê, tá ligado? Sei lá. E aí olha só a confusão mental que tu causou na alemã, mano. Jurerê. Ela não queria nunca, jamais viajar esse lugar. Ela ia morrer na estrada procurando jurerê. Daí eu dei umas dessas lá no Chile também. E... Ai, caralho, até me perdi onde eu tava. Daí a gente foi nos cerros, era por isso que a gente foi. Isso. Os cerros. Então, nós fomos lá no cerro, daí tem o Cerro São Cristóbal, que é o mais alto. Lá quando tu tá no cume, lá ele é até mais alto que o Costanheira lá, que o prédio. E daí tu vê toda a cidade assim de cima, é muito massa. Cara, que irado. Eu também peguei umas vistas bonitas assim, é maneiro, né? Tu pega toda a região da cidade assim, né? Tu vê coisas que tu não percebe lá embaixo, né? É outra vibe, assim, outra coisa. Nesse São Cristóbal, nesse Cerro São Cristóbal, ele é um parque gigante, sabe? Ele tem um morro assim, mas daí no entorno dele assim tem muitas coisas. A gente subiu lá de bondinho e, cara, era tão alto que eu tava me cagando de medo. O bondinho era muito, muito alto que ele passava, fiquei de cara. E daí lá nesse cerro tem uma piscina que é pública. Eu achei muito louco isso. A gente não... Ela é semi-pública, na real, porque, tipo, tu paga o bondinho, né, pra ir lá no cerro, mas tu não paga pra usar a piscina. E é bem barato, assim, sabe, o transporte ali, coisa, enfim. E daí a piscina é só chegar lá e tomar banho. E é muito bonita, assim, muito limpa. A gente não foi porque a gente não tava com roupa de banho. Mas é uma coisa interessante, assim. E daí lá no Cerro São Cristóbal, adivinha o que tinha lá em cima? Uma porra de uma igreja também. Caralho, daí tem uma estátua de uma virgem lá tem milhões assim de virgens, né, dessas milhões de virgens. Milhões de virgens. Virgens dessas entidades, né, a entidade, né, enfim. Ok, é uma deidade talvez. Sei lá. E daí tinha lá a Virgem de São Cristóbal lá, que é bem conhecida, assim, uma estátua bem, bem bonita. Na hora tu bate os olhos assim, tu lembra do Cristo Redentor, que também tá no alto de um morro, uma estátua gigante, mas muito, muito show de bola. E o outro cerro que a gente foi o Cerro Santa Lucia. Esse daí ele não é tão grande assim, e daí dá pra tu fazer ele todo a pé. Muito massa também, tem uma vista muito legal, um parque bem bonitinho. Depois eu vou divulgar as fotos, eu vou passar as fotos pra daí vocês verem aí, associando. A gente vai botar algumas só porque tu tirou uma caralhada de foto.
Uma mutação, umas 2, 3, 4, tá ótimo. Eu pego as melhores ali. Deem-se por satisfeitos. E daí é legal que daí em Santiago é isso que é legal de tu fazer, conhecer museu, conhecer igreja e ir nos bairros gastronômicos, assim, tem uns bairros boêmios muito legais também. Maneiro. Tem o Lastarria. Lastarria é um bairro boêmio, lá também a gente foi no nosso último dia fazer uma despedidazinha assim, e foi muito legal. Daí agora emendando, né, um negócio que que fica um outro passeio que a gente fez que foi legal, foi um passeio nos Andes, né, não podia faltar. A gente contratou um passeio que ia pra 2 lugares, assim, juntos, era 2 em 1. Um que ele ia era no meio dos Andes, assim. A gente foi no verão, é bom lembrar disso, daí não tinha neve. E daí a gente foi. Como é que é o nome do lugar? Embalse Yeso. Algo assim. E. Deve ser assim mesmo. Nossa, não quero nem ver como é que é a original. Enfim. E daí é uma represa lá no meio dos Andes. E que daí foi fechada, e daí tem um lago verde maravilhoso, assim, uma vista. Eu vou botar essa foto justamente pra vocês verem. Uma vista imperdível lá. Lá a gente conseguia ver neve, mas a gente não tava na neve, né? Porque tem aquele gelo eterno, né? Lá que não. Pode crer. Daí a gente conseguia ver A gente conseguia ver neve, mas a gente não tava perto dela. Foi em dezembro isso, tava muito quente. Nossa. Só imagina. E daí a gente... Cara, muito, muito legal lá, desse lugar. Daí depois, quando a gente saiu de lá dessa represa, é legal lembrar também que quando tu vai pros Andes, uma das principais atividades econômicas no Chile é a mineração. É muito comum, né, a gente ver os casos de mineradores lá que ficam presos depois do terremoto, etc. É verdade. Bem lembrado, não tinha feito essa associação. Pois é. Teve aquele caso, né, dos caras que ficaram presos uns anos atrás aí, foi bem intenso. Sim. E daí tem ali nos Andes tem muita atividade mineradora. Essa represa, acho que ela tinha a ver ali com a atividade mineradora ou com o abastecimento de água das cidades. A água lá, tu pode até tomar ela da torneira, mas não é recomendável para quem é turista, porque por ela vir ali da cordilheira, ela vem com muitos sais minerais, sabe? Naturalmente, né? Ela é naturalmente complicada de se tomar. Isso, ela é potável, mas por causa da quantidade de sais minerais, pode ficar enjoado, assim. E daí tinha essa represa que foi fechada e virou essa paisagem. E depois de lá a gente foi nessa excursão, né, pra um lugar que era Termas Colinas. E daí lá a gente tem umas piscinas assim que foram construídas, que botou um encanamento da água que saía de dentro da terra e formaram umas piscinas ali, né? Elas não são bem piscinas naturais, elas são feitas, mas a água é natural. E daí tinha piscina assim com água até 70 graus, tá ligado? Água quente, assim, e uma água branca ou um azul bem claro, assim, pela quantidade também de sais minerais que tinha. Daí a gente entrou. Eu acho que mais legal, uma das coisas mais legais desse passeio que nós fizemos foi a paisagem, porque tu tá passando assim no meio dos Andes, sabe? E tu esquece completamente que tu tava numa cidade, que tu tava. Eu tava com. Como é que é? Misty Mountain na cabeça lá do. Do Hobbit. Do Hobbit, Massa. Nossa, eu só ouvia Blind Guardian e a trilha sonora do Hobbit quando eu fui viajar. Vocês saberão por quê. Pois é, fica a dica aí. Fiquem pensando. Um mistério. Um brinde pra quem adivinhar qual foi o país que ele foi, né? E o brinde não é nada. Assim, não vale se tu for meu amigo no Facebook, porque eu postei foto. Mas, né, se você for ouvinte e não souber. E daí, né, muito massa lá tomar banho ali nas águas termais, lá de Termas Colinas. Eu ficava sentado assim na piscina, sabe?
o teu pé começava a levantar de tão densa que era a água. Porra, que louco. Tem o Mar Morto que tem essa daí também, né? Que se tu não afunda, Isso. né? Que é muito salina. Eu acho que o Mar Morto ainda é mais, assim, mas também nunca fui pra lá, mas lá a tua perna assim, começava a levantar, é muito doido. Não pode nem ficar mais de 1 hora assim, na água, tem gente que desmaia, sabe? Caralho! E daí depois, esse foi o passeio, assim, foi bem legal, cara, foi um dos dias mais legais que a gente fez. E, porra, era o passeio do dia, assim, sabe? A gente voltou cansadíssimo. A gente só voltou e dormiu. Eu acho que a gente pode ficar com esse bloco, né? Depois a gente entra pro outro, fazer... Fechou então. Vamos encerrar então agora esse bloco, né? Com as visitas mais nas paisagens naturais, né? Então... Isso, focado nisso. Encerra esse bloco e então, até depois. Certo, Ângelo, então, chegando agora então no próximo bloco. Já falou então agora sobre tuas aventuras aí nas paisagens naturais, aí, né, na seção de paisagens naturais do passeio. Falou um pouco aí sobre a tua chegada lá no primeiro dia. E agora então, Ângelo, continua então com a tua aventura no Chile. Isso. Uma coisa que antes de falar, né, continuar o podcast, uma coisa que acho importantíssima de comentar é que a população chilena, e eu descobri que nos outros países, nos nossos vizinhos aqui, né, tem um traço muito indígena, muito presente, né. Isso tem a ver com a colonização desses lugares, né, Gui? Com certeza. Aqui no Brasil não tem tanto essa característica porque eu acho que eles foram muito mais dizimados, né, do que... Sim, e aqui... Eles foram apartados também para outras áreas do Brasil, né? A gente aqui, obviamente, no sul, a gente tem mais contato com o pessoal de imigração europeia, né? Italiano, alemão, né? Português, talvez. A gente tem até uma forte presença indígena aqui em Santa Catarina também, né? É que essas coisas é o que a gente fala daquela história que não é falada, né? A história que não é escrita, aliás. Sim. Né? E fica fora do circuito. Mas aqui também a gente no Brasil, teve opção pela escravização africana, né? Também. Que a gente porque já tá aqui do outro lado do Atlântico, né? Como Portugal também já tinha iniciado lá as grandes navegações, já tinha costeado ali a África, então ficava muito mais fácil os portugueses trazerem e escravizarem africanos, né? Sequestrarem e trazerem pra cá. Sim. No Chile eles tiveram que optar por outros regimes de trabalho, como a mita, a encomenda, e daí era explorando a mão de obra indígena daí, principalmente para mineração, né? No caso do Chile, enfim. E isso daí é um negócio muito marcante na população até hoje. Eu não procurei na internet, nada assim, mas, cara, cerca de 80% assim, da população tu via que tinha traços indígenas, sabe? Fala. Não, isso de acordo com a região do Brasil também, esse impacto visual, acho que ele também deve ser parecido, né? Se tu for pra Manaus, por exemplo, Amazonas, encontrar muito mais descendentes de indígenas do que pessoal branco, né? Ou pessoal descendente de europeu. Então, acho que, como o Brasil é um país muito grande, né? Então, esses povos, eles ficam... Esses descendentes, eles ficam mais espalhados, né? Tem uma variedade maior, né? Mas lá deve ser mais chocante. Não chocante não, né? Mas deve ser mais impactante, né? Que é um número bem maior do que a gente tá acostumado vivendo no sul do país. A gente teve escravização indígena aqui no Brasil, né? A gente não pode negar isso. Mas é que no litoral, que era onde tava mais, não é desenvolvido que eu quero falar, mas é onde tinha mais gente, mais população, né, onde estavam surgindo as primeiras cidades, a mão de obra mais explorada foi africana. E até porque para ir para a Amazônia, né, era muito interior ali, tinha que usar o rio Amazonas, né, era muito mais difícil trazer as coisas lá do litoral. E a resistência indígena, pelo menos no Brasil, né, o Brasil colonial, ela se baseava bastante em também em fugir, né, a fuga para floresta, né, porque eles tinham conhecimento empírico, né, de como lidar com o ambiente hostil da floresta.
E aí nisso os portugueses, né, não alcançavam. Mas, então, continuando falando da viagem, né? A gente fez um passeio também numa vinícola. Coisas que quando tu vai pro Chile, vão ser bem evidentes assim da economia. A mineração, eles têm tu vai numa feira, toda a barraquinha tem negócio de cobre. Cobre é uma coisa muito comum lá. Além do cobre, também vinhos, produção vinícola, né? Indústria vinícola. Tem muito vinho lá, não tem como tu ir lá e não ficar e não ir numa vinícola. É um passeio muito legal. A gente fez numa vinícola mais mainstream, numa vinícola mais conhecida, que é a maior de lá, eu acho até, que é Concha y Toro. Que é a mesma vinícola que produz o vinho Casilheiro del Diablo. É um vinho que vende aqui no Brasil também, que é conhecido. E daí a gente fez o passeio lá. Foi um dos passeios mais legais que a gente teve. Cada vinícola lá ele tem o seu passeio, né? Tem o seu guia. Elas são tão procuradas que daí tem guias de diferentes nacionalidades. A gente fez com um paraibano lá, um brasileiro. Cara, muito gente fina também. Que legal. E daí foi contando, a gente foi um passeio com degustação, a gente ganhou umas taças, né? Pra classe média levar uma tacinha de brinde. E daí a gente fez o passeio lá pela vinícola, conheceu bastante da propriedade. Era uma propriedade lá do século XIX, se eu não me engano, do início do século XIX. Uma propriedade gigantesca, sabe? Que parece essas mansões que tu vê em filme. E daí lá tem essa vinícola, que também é do século XIX. Como ela se expandiu, né? No início, a principal adega que eles tinham era uma adega subterrânea. Caraca, e que doideira. Isso, Por que subterrânea? Porque tem a necessidade de manter a temperatura dos vinhos, né? Não, eu entendi o contrário. Uma adega faz sentido, eu entendi que era uma vinícola mesmo, uma plantação de uvas. Não. Eu falei, porra, como que é isso? Não, mas geralmente como é que o sol entra lá? Pois é, né? Geralmente as adegas são em andares inferiores, né? Então, a mais antiga que é essa do século XIX. Daí a empresa existe até hoje, daí eles aumentaram, né? E daí elas são, dessas mais novas, a refrigeração ela já é artificial, né? Lá não, lá é natural mesmo. E daí tem uma história legal desse vinho do Casilheiro del Diablo. Eles contam lá, né? E de onde vem esse nome? A palavra cacileiro, ela não significa casa, é um lugar de guarda, um lugar que tu guarda as coisas, em espanhol. Cacileiro pode ser tipo um cofre, sabe? Um cacileiro é um negócio que tu guarda as coisas. E daí, tipo, tá meio que cofre do diabo, é o nome de uma adega que tem lá. Olha, é o Diablo. É o Diablo, sou o Diablo. E daí essa que é subterrânea e tal. E de onde vem esse nome? O cara contou a história, não investiguei por mim, né? Mas eu vou contar aí o que ele falou lá pra gente. E dizem que teve uma vez que o proprietário dessa adega, né? Ele foi roubado. Os caras entraram lá na adega e roubaram os vinhos dele. E daí ele começou a disseminar que a adega era uma... Depois, né, ele começou a disseminar a história que a adega era habitada pelo diabo, pelo próprio diabo. E como já comentei, né, que o Chile é um país bem católico, assim, e antes tinha uma presença católica maior, né, mais ativa. Isso faz muito sentido, né, a pessoa pensar, porra, lá tem... Não vou lá que o cão tá lá me esperando. E daí de onde veio esse nome, o Casilheiro del Diabo. E cara, pô, desse dia eu cometi uma cagada terrível, que eu esqueci minha câmera no apartamento. Pá. O lugar era tão lindo, Gui, era tão lindo, tão lindo.
Parece as adegas assim, que tu vê em filme, ambientando outros períodos, assim, porra, lindíssima. A adega ela foi construída com os tijolos ali, né? Eles foram construídos com areia, cal e clara de ovo. A massa ali que une os tijolos. Areia, cal e clara de ovo. E ela já sobreviveu o Chile é um país que tem bastante terremoto, né? A cordilheira ali ela é formada por causa dos dobramentos, né, de terra das placas tectônicas. Sim. E daí tem os terremotos cabulosos lá, né? E daí essa adega sobreviveu nunca subterrânea e nunca caiu um tijolo assim, nada com os terremotos. E a massa deles, a coisa que eles usam pra dar liga foi clara de ovo, areia e cal. Caraca, olha só as ideias. Daí a gente conheceu também, a gente fez um rolê lá nos vinhedos, muito massa. O cara lá, né, o nosso guia, ele ensinou uns passos iniciais para degustação de vinho. E, cara, meu Deus, é uma frescurada do caralho. Porque pra quem toma Campo Largo, né, sangue de boi até ficar loucaço. Vô Luiz, né? Vô Luiz é foda. E daí, é um passeio assim bem classe média, é pra conquistar a classe média, né? O pessoal vai lá, aprende a degustar o vinho, aprende entre aspas. E daí o cara aprende, né? Aprende a comer o ovo, né? Porra. O cara fica falando, porque esse vinho tu pode fazer associações com cacau, com tabaco. Né? E daí, pô, tô tomando vinho, tu imagina. Mas é muito. Enfim, o meu paladar não é tão refinado assim. Porra, foda-se, né? Vou comprar um Campo Largo e aquele queijo cheddar processado e é isso aí, mano. Tem umas coisas que ele falou assim que eu percebi que ficou legal. Tem uns vinhos que são melhores por tipo de coisa que tu vai comer, sabe? Frutos do mar, bom vinho branco. Enfim, que é mais leve. Mas tem outras coisas que ele, porra, é feito placebo do caralho, tá ligado? Pois é, né? Esse vinho tem um gosto amadeirado com notas de cacau. E harmoniza bem com o risoto de cogumelos. Vai tomar no cu, porra. Cara, parece que eu vi o cara agora de novo. Mas foi muito engraçado. E daí ele ensinou. Isso eu preciso falar, né? Ele ensinou os passos pra tu apreciar o vinho. Primeiro tu tem que levantar a taça contra uma luz branca para analisar a densidade do vinho. Daí, depois de tu fazer isso, não pode levar na boca direto, não. Tem que... Não, antes disso, tu tem que pegar o teu corpo, fazer um ângulo de 90 graus e tentar chupar o próprio pênis. Esse é um passo importante, viu? Porra. E... Não, daí depois tu cheira ele, isso. Tu balança ele um pouquinho assim. Pra soltar o odor, né? Daí tu sente as notas de cacau. O amadeirado, né? O tabaco na tua cara, enfim. E daí depois tu ainda toma um pouquinho e depois mexe um pouquinho mais pra tu sentir outras notas. Caralho. E daí depois só depois disso que tu toma. Daí... Caraca. Mas foi um passeio muito legal. Valeu muito a pena. Daí, lá nos vinhedos, daí ele nos apresentou, ele falou que o vinhedo pode chegar até 200 anos. E ele falou também que existem, para diferentes tipos de vinho, existem as etapas, né? A idade do vinhedo muda, né? Ali do pé de uva, ele muda, ele varia, e quanto mais antiga a uva, menos vinho ela produz, mas ela produz com gosto mais concentrado, sabe? E daí são os vinhos mais caros. Eles têm uma seção de vinhos lá que, porra, vinho, acho que de 200 anos, sabe? E daí eles nem comercializam esses vinhos. É só pra uso institucional deles. Só pra uso
quando vai um executivo lá, sei lá, eles vão fazer parceria de investimento, eles servem aquele vinho, sabe? Que doido. É muito doido. E daí foi bem legal. Uma coisa que eu achei interessante também nessa parte do vinhedo foi a trajetória dos barris. Lá no Chile, né, como eu disse, é um país que produz muito vinho, eles também têm bastante oliveiras lá, o azeite deles é bem bom também. Daí eles usam muito barris, né, eles conservam os vinhos lá nas adegas antes de ser comercializado nos barris. E daí o barril, ele tem, acho que 7, para vinho, eles usam umas 7 vezes o mesmo barril. Depois de usar essas vezes aí, né, eles revendem o barril para cervejarias. E as cervejarias usam para armazenamento de cerveja. E daí, depois que as cervejarias usam lá até o limite que elas querem, eles são vendidos para decoração. Então tem toda uma trajetória. É isso que eu gosto do amadeirado, então, né? Que ele vai curtindo a madeira. Espero que sim. Acredito, né, que seja. Mas eu não sou nenhum especialista, não sei chupar meu próprio pênis. Então... caralho. Mas esse passeio foi muito legal. E daí dá pra tu trazer vinho, né? Tu pode trazer até 5 garrafas, se eu não me engano, de vinho numa mala. Só que se tu for pro Chile lá e quiser trazer vinho, ou for pra outro país e quiser trazer, recomendo muitíssimo, passa numa loja de plástico e compra muito plástico, muito plástico bolho, pra não arrebentar a garrafa. Bem lembrado. Eu acho que tá certo nesse bloco, depois tem mais coisas pra contar, mas pra não estender muito, a gente coloca no outro bloco daí, né? Então beleza, finalizando o bloco. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. O Ângelo agora então, né, fez alguns comentários sobre o passeio gastronômico dele, né? Olha aí, o turismo gastronômico, como chama. Quando eu virei sommelier. Olha aí, chupou pra frente. Então tava lá, Ângelo, conta então agora, esse é o último bloco, né, então. Finaliza agora então as suas considerações finais aí pra tua viagem. Então, né, na verdade não são bem considerações finais, eu só ia falar do último. Mas aí no final você fala como se curtiu ou se não curtiu, sabe? Mas vai. Vamos deixar a resposta aqui. Mas enfim, a gente ficou, como eu tinha dito numa parte, a gente ficou 10 dias em Santiago. E 2 dias a gente foi pro litoral. Esse foi até um dos motivos que eu escolhi o Chile pro destino da nossa viagem. Porque eu queria muito ver o Oceano Pacífico. Tinha um atalho assim pro Oceano Pacífico. O oceano mais antigo do mundo. Que delícia. Que delícia, cara. E que não, por acaso não deu pra tomar banho, porque agora é muito gelado. Mas enfim. A gente foi então. Nem no verão valia a pena entrar no mar? Não dava. E daí a gente o litoral fica 1h30 de ônibus ali de Santiago. Tem as empresas, sai ônibus toda hora, ir pra lá bem tranquilo pegar. E a gente foi pro litoral e a gente conheceu daí lá 2 cidades. Uma que se chama Viña del Mar e outra que é Valparaíso. Se, mais uma vez, quem quiser ir pro Chile, ou planeja ir pro Chile pela primeira vez, né? Quiser ir também pro litoral, é legal ir por conta, sabe? Não vai com a empresa, porque a empresa, ela vai, ela vai num dia e volta no mesmo dia, sabe? Ela conhece essas 2 cidades, que é Viña del Mar e Valparaíso, no mesmo dia, assim. E daí é tudo muito rápido, sabe? E é legal tu curtir ir lá e curtir essas duas cidades mesmo, elas têm muita coisa. Bacana. Elas são bem menores que Santiago, mas elas têm muita coisa pra se aprender, pra conhecer. Às vezes é um pouco melhor, né? Tu ir pra uma cidade um pouco menor e fugir um pouco da loucura da capital, né? Sim. E lá uma coisa que eu não comentei antes, né? Santiago também, o Chile é conhecido também pelo poeta Pablo Neruda, né? Foi, acho que do
Nós temos 3 ganhadores sul-americanos ou latino-americanos de prêmio Nobel. 2 deles são chilenos. E um deles é o Pablo Neruda, que é um poeta chileno lá. Ele morreu na década de 73, se eu não me engano. Ele tem umas casas espalhadas pelo Chile. Ele tem 3 casas principais que viraram museus pela instituição Pablo Neruda. Uma delas fica em Santiago, que é La Chascona. Outra fica em Isla Negra, que era um lugar no litoral que ele adorava também. E outra em Valparaíso, que é nessa cidade que a gente foi. A gente não entrou no museu porque era muito caro. Quanto que era pra entrar? Acho que era 7 mil pesos. Se pensar, 5 mil pesos dão 50 reais, tá ligado? Era quase 75 reais, sabe? Porra, é bastante caro, mas entrar no museu, isso que é o foda, né? Os meus pais, quando eles viajaram lá pra Europa, quando eu era menor, eles também foram pro Louvre? Pacote de viagens, assim, sabe? Um pacote fechadinho e tal, com guia turístico. Eles foram no Louvre, mas assim, tem milhões de museus lá, assim. Sim. Eles encontraram vários, assim, igreja que vira museu, que é museu de verdade, prédio antigo que é museu, sabe? E aí, mas aí todos eles tinham que pagar pra entrar, mas aí você pensa, isso é só pra turista, não sei se a população local ali também tem que investir essa grana pra entrar. Isso é uma segregação meio triste, né? Você vive numa cidade histórica e muitas vezes talvez você não tenha dinheiro pra ir visitar um museu. Aqui a gente tem vários museus, mas muitos deles são abertos, assim, até onde eu me lembro. Não lembro de nenhum que tem que pagar pra entrar. Tem o... Então, é porque o Pablo Neruda, ele é tipo popstarzinho, assim, sabe? Da literatura lá. E daí todo mundo vai lá e daí eles cobram caro, tá ligado? É pra pegar turista mesmo, né? Aqui a gente tem o do Oscar Niemeyer, né? Em Curitiba, que eu também não fui quando eu fui pra Curitiba porque era caro, sabe? Pra entrar. Sim. E daí acho que tem esses lugares específicos. Talvez na Europa seja mais, porque Europa, né? Sempre... Nossa, lá em Paris, né? Eu falo especificamente do Louvre lá, que eles acabaram não indo porque era uma facada. Podia ter ido, né? Que tá na Europa, tá na França, vai no Louvre, mas às vezes assim, sabe? É um jeito de impedir, né? Algumas pessoas de irem, que é foda, né? Com certeza. E 10 casas, a gente foi em uma. A gente foi na de Santiago, que é a La Chascona. Muito legal lá, tu também conhece um pouco mais da história do Chile. Tu vê, o Pablo Neruda, ele inclusive se candidatou pra presidente do Chile. Olha que danado. De tão popstar que ele era. Só que... Silvio Santos, cada um tem um Silvio Santos que merece. Só que ele saiu da corrida presidencial em favor do Salvador Allende. Foi um presidente socialista eleito democraticamente no Chile e que depois sofreu o golpe, né, militar. Sim. Do Augusto Pinochet. Então ele era próximo do Salvador Allende, do Pablo Neruda. Muito interessante lá a casa dele. Também tem visita em português e tal. Enfim, mas voltando lá pro litoral. Vai lá. Cara, foi uma das coisas mais legais que a gente fez. Eu confesso, escorreu uma lagrimazinha porque eu fiquei muito emocionado quando a gente chegou no mar. Cara, foi muito, muito massa. A gente chegou e uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha só que menino provinciano. A gente chegou lá e quando a gente chegou assim na praia, passou bem na nossa cara assim um pelicano, tá ligado? Que louco. Cara, é uma ave imensa, assim. Ele era, não sei se é bem um pelicano, mas me lembrava muito. Mas esse tipo de animal não tem aqui no Brasil, até onde eu me lembro, tem? Eu nunca vi, tá ligado? Aqui tem umas gaivotas sinistras assim, mas não chega a ser um pelicano. Tinha gaivota e tinha pelicano, tá ligado? E era muito maior, assim. E nossa, um pterodáctilo. Pô, pelicano deve ser insano, assim, de grande. Daí foi muito legal. Daí a gente fez esse passeio lá, a gente conheceu a praia. Deu pra ver o pôr do sol, o sol sumindo no horizonte do mar. Muito massa também. Ai, que bonito. Vinha Del Mar foi essa cidade que a gente ficou no primeiro dia. É uma cidade que lembrou muito Florianópolis, assim. O jeito tem uma beira-mar ali. Daí a gente comprou umas coisas na feira. A gente foi... Uma coisa que a gente descobriu no Chile, que comida pra turista é muito caro. O Chile é um país que recebe muito turista. Muito, muito, muito turista.
E daí o preço de comida pra turista é muito caro, tá ligado? A gente... Não tem muito como escapar. Se a gente aqui em Floripa, for na Lagoa da Conceição também, cara, tu pega uns locais assim que não são necessariamente muito luxuosos, que também cobram um preço bem salgado, assim, por uma refeição, sabe? Sim, aqui em Floripa, nossa, Floripa é coisa de louco. E lá daí a gente... Lá no Chile tem um prato de turista, né, que é muito comum, que é a centolha. O que é a centolha? É aquele King Crab, tá rindo do meu sotaque, né, seu filho da puta? Não, é que centolha parece muito um nome sexual sugestivo, sabe? Vou botar pra fora minha centolha. Como assim? Ai, que horror. Ah, cara. É um instrumento de sentar. A centolha é o King Crab, é aqueles caranguejos imensos, sabe? Sim. O Chile é um país comprido, né? Tipo, vai olhar no mapa, é um país que é pra tu conhecer umas 3 viagens, porque no sul tu tem a Patagônia, ali no meio tu tem Santiago, e lá no norte tem o deserto do Atacama. E daí lá na Patagônia eles pegam essas centolhas, esses caranguejos gigantes, e daí vendem pro resto ali do Chile. E daí, obviamente, a gente não tinha dinheiro pra comprar uma centolha. A gente comeu uns canapés de centolha lá e foi muito caro. Uns canapé. Uhum. Que doideira. Daí, no outro dia a gente sentiu a bala. A gente ficou só comendo snacks limpos. Cup noodles, assim, sabe? Uma coisa que eu também notei na gastronomia lá, que na maioria dos restaurantes que tu vai, né? Restaurantes chilenos, eles servem 3 pratos, tem um processo pra tu comer. E, tipo, não é restaurante chique, tá ligado? É restaurante normal mesmo. Vem entrada, prato principal e sobremesa. Isso é uma coisa que a gente não vê aqui, né? Vem tudo junto, assim, né? Só se quiser pedir, né? Mas lá, não. Tipo, a gente parou numa lanchonete uma vez, lá do museu, e veio entrada, mas tem vários que não tem isso. A gente vem numa lanchonete comum aqui, sei lá, tem um molho de pimenta ali. É. Mas a Mayara, minha namorada, quando ela foi pra Argentina, ela mencionou que lá todo restaurante que eles iam servia um pãozinho antes, assim, sabe? Tipo uma entradinha de pãozinho, uns pãozinhos meio quentinho, assim, já saído do forno. E eles adoravam, assim. Mas assim, eles têm lá também. Tem também. Eles tinham lá em todo lugar, assim. Até nos mais comuns, assim. Lá vinha com maionesezinho, assim, tal. E daí, enfim, falando mais de Vinha del Mar, mais do litoral, pô, foi muito legal, um mar bem azul. Eu fiz questão de pegar minha avó tomou um suco numa garrafa de vidro, daí eu fui lá e enchi com água do mar, claro. É uma coisa que eu vi, uma coisa que surgiu a ideia quando eu vi o filme do Soldado Ryan. Tem o Resgate do Soldado Ryan, tem um soldado lá que ele sempre pega a terra dos lugares que ele lutou. Eu fui lá e enchi uma garrafinha com a água do Oceano Pacífico. Oh, que frescão. E tu pegou a areia da praia do Oceano Pacífico? A areia veio junto com a água. Sucesso. Eu não entrei muito no fundo, que tava gelado pra caramba. E daí a gente foi no outro dia pra outra cidade, pra Valparaíso. Todo dia quando a gente acordou lá, nos 2 dias que a gente ficou, tinha muita neblina, cara. É porque é muito mais úmido que lá, né? Que Santiago. E daí a gente foi pra Valparaíso. E Valparaíso é surreal, cara. É surreal. Porque se tu não subia morro, se a cidade era plana, em Santiago, Valparaíso é tudo um morro. É tipo, a maior parte da cidade não é favela, tá ligado? Porque a história da constituição das favelas é diferente, né? No Brasil e em outros países. Mas a população, ela mora, assim, num monte de casa. Não foi planejada a cidade, sabe? Acredito que também deva ter muita ocupação lá e tal. E daí se assemelha, assim, a algumas favelas que a gente tem, mas as casas lá não são barracos, sabe? São umas casas mais material, assim, mais bem acabadas e tal. E muito doido. E elas são coloridas, é muito bonitinho. É muito bonitinho, elas são coloridas, são vermelhas, verdes, amarelas.
E pra tu ter noção de como é diferente de Santiago, como tem tanto morro, no meio de Valparaíso tem vários elevadores no meio da cidade. Tem vários elevadores grandes assim que tu entra, né? Daí ele sobe um pouquinho assim, vai lá pra outra parte do bairro. É muito doido. As pessoas usam aquilo, sabe? Normal no cotidiano, assim. Os ascensores que eles chamam. É muito doido. Uma cidade com elevadores espalhados, assim. Muito louco. E é uma cidade portuária, cheio de barco, cheio de porto, cheio de container. É muito louco. É uma muvuca sem noção. A gente aprendeu a andar com a mochila virada pra frente, né? Depois do primeiro baque do dia. Pode crer. Daí só andava com a mochila virada pra frente. E Valparaíso é uma cidade bem legal, assim, lembrou a parte do Centro Velho aqui de Florianópolis, que o pessoal das humanas frequenta mais. Porque daí tinha muita feirinha, tinha muita coisa estendida no chão, muito artesanato, tinha uns lugares boêmios, assim, muito legal. Eu bati umas fotos também de uns muros, assim, com frases anarquistas, sabe? Fechado. Que legal. Pô, vou colocar essas aí no post e separa depois pra mim. Sim, pode deixar. E daí foi bem legal, foi uma visita bem diferente. Quando a gente tava no passeio que a gente fez lá nos Andes, né? E daí, como era com excursão, a gente fez com o pessoal que tinha uma pessoa mais classe média, assim, pessoal com mais dinheiro. Daí uma guria tinha comentado, eu achei Valparaíso indispensável. Mas é porque é outro tipo de rolê, sabe? Não é rolê comercial. Uhum. É outra... Tu tá vendo ali o dia a dia das pessoas. Cara, eu morri de medo, assim, de ser assaltado, sabe? Lá. Assim, porque a população é muito gentil. Depois a gente perdeu esse medo. Mas tu anda meio cabreiro, assim, porque a cidade é bem suja, sabe? É bem... Se fosse no futuro, eu diria que é Cyberpunk. Olha aí, já conecta esse assunto aí com o episódio de Cyberpunk que a gente gravou, hein? Pois é, que vale a pena ver. Se tu ouviu esse e não ouviu Cyberpunk, pô, ouça. Tá de sacanagem. Se tu tá ouvindo esse e não ouviu todos os nossos episódios, você está de sacanagem. E daí Valparaíso tem que ter essa outra vibe, tá ligado? É povão mesmo. Vai lá, vai conhecer os lugares, leia, sabe, sobre a história do lugar. Massa. A gente ficou até desconfiado, cara, que a gente comprou um colar de pérolas. A Bela tinha comprado um pra avó dela e tava muito barato. Nossa, a gente pensou, os caras arrancaram isso de outra pessoa, tá ligado? Nossa, mas certeza. Pois é, cara, tá muito barato. E era pérola verdadeira mesmo. Caraca, hein? Mas foi muito legal essa visita no litoral. Valparaíso e Vinha del Mar. Eu não aprendi tanto ali sobre a história desses lugares porque a gente ficou menos tempo, nós ficamos 2 dias. Daí eu tô um pouco mais familiarizado ali com a história do Chile, com as populações pré-colombianas que viviam ali, os mapuches. Eles têm uma variedade étnica de indígenas, né? De populações indígenas. Legal. Bom, eu acho que é isso. Rendeu bastante, né? Vai lá, perdão. Não, sim, o saldo final, cara, Chile é um país muito legal. Se tu for olhar por uma perspectiva de belezas naturais, lindo. Uma coisa que o governo chileno poderia dar mais atenção é para poluição. Tem uma hora lá em Santiago, a maior parte do dia, mesmo estando em Santiago, mesmo estando abarcado ali pelos Andes, tem uma hora que tu não consegue ver a cordilheira porque ela fica embaçada de tanta poluição que tem na cidade. Caraca. E daí, isso sim é Cyberpunk, velho. A gente viu uma nuvem preta um dia. Tipo, não tem nuvem em Santiago, tá ligado? A gente viu uma nuvem preta, parecia aquele bicho do Lost lá. E daí é uma coisa que dá pra ter mais atenção. E é um país lindo, mas é um país também com profundas desigualdades sociais. Em compensação, a gente não viu muitos moradores de rua. A gente a miséria, não sei se foi por alguma política de higienização ou se focaram assim na miséria nos últimos governos, né? A gente teve um governo
a presidente Michelle Bachelet, né? Que teve 2 mandatos aí à frente da presidência do Chile, que era do Partido Socialista, fez um governo assim, semelhante ao que foi a política do Lula aqui. E daí a gente não sabe, eu não sei dizer se teve um combate assim à miséria lá ou se foi alguma política de higienização, mas tu não via mendigo, morador de rua. Muito, muito raramente. E é um país que eu acho que sempre tem aqui. Eu odeio isso aqui. Tu faz história, tu tem que ver esse filme, né? Eu odeio essas recomendações. Se tu faz alguma coisa, tu tem que ver outra coisa. Mas se tu é brasileiro, eu recomendo muito conhecer o Chile. Eu conheço outro país vizinho, cara, porque o Brasil tem uma péssima tradição de estar de costas para os nossos vizinhos latinos aqui. E a gente tem, cara, é uma cultura tão rica, tão rica, tão rica. A gente tem tanta coisa em comum, assim, pra dialogar, tá ligado? E no Chile eu vi isso bastante. Eu recomendo pro Chile porque faz parte da nossa história como América do Sul aqui. E eu acho que se tu quer fazer uma viagem com conteúdo, tu tem que conhecer um pouco da história dessa macro região do Cone Sul aqui. Olha, bacana. Eu também tenho intenção de ir pra algum país da América do Sul aqui, numa viagem próxima aí. Ó, já dei uma dica pra onde eu não fui. Mas, do mundo inteiro, dos 5 continentes, ele não foi aqui pra viagem próxima. Olha aí, pega. Acho que tá lançado o desafio. Acho que a gente devia fazer uma viagem junto. E daí, aqui pra Argentina, alguma coisa, e daí fazer um podcast sobre isso. Pô, eu acho sensacional. A gente vai ter bastante história pra contar, porque viagem é sinônimo de perrengue. Eu ia dizer, vai ter várias cagadas. Nossa, certeza. Então, né, vamos encerrando esse podcast, né, Diogo? Obrigado aí pelo teu relato, né, a respeito da tua viagem. Vou ter bastante coisa, rendeu muita coisa, então, né? E para reforçar então os recados do início, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, mande um e-mail para ucroniacast@gmail.com, tá? Pode comentar aqui a respeito do episódio, pode falar de outros episódios, não tem problema. Então segue a gente no feed, curte as redes sociais e é isso aí. Falou, pessoal, até o próximo episódio.